Boa noite, chamuzada! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata Celos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, a nossa live de terça-feira às 21 horas. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre as curas. É necessário estar curada para que se possa alcançar a união com o seu complemento divino? Será? O que vocês acham? Já vou começar com essa pergunta aí. Vocês acham que só é possível a união quando a gente está curada? Será que se a gente ainda não estiver totalmente curado, se a gente ainda tiver muita coisa para curar, se a gente já estiver quase ascendendo, é que essa união, de fato, a união física, é que eu já estou falando da união física, tá? Realmente a união física para acontecer é necessário que nós estejamos curados? Coloquem aí para mim, eu já vou começar essa live perguntando para vocês e querendo uma resposta. Totalmente não, muitas irão acontecer na união. Boa noite, boa noite. Talvez a gente nem consiga curar tudo nessa vida. A união é possível mesmo sem se curar totalmente. A cura maior vem do espelhamento, acho que não. Maravilha, não. Boa noite, vamos chegando. Bom, claro, obviamente que não, né? A união não acontece quando nós estamos totalmente curados. Por quê? Porque o despertar é um processo. E eu já inicio essa live falando, dando uma resposta para vocês, porque vocês sabem, quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu sou pé no chão, tá? Eu não vivo de ilusão da dinâmica, eu não lido com e ao mesmo tempo eu não lido com a dinâmica nessa pegada tridimensional, como sendo a base para a gente alcançar o que a gente deseja aqui, tá? Olha que meio contraditório, né, que isso parece. Eu sou totalmente pé no chão na dinâmica, mas quando eu lido com a dinâmica, eu não lido com ela olhando para a terceira dimensão. Mas por quê? Porque aí é que está um bom alinhamento entre céu e terra, espiritual e material, tá? Prestem atenção. O que nós precisamos entender, que eu já falei 500 vezes, que a dinâmica não se trata de um relacionamento comum. Não que a gente não possa vivê-la como sendo uma relação normal, tá, gente? Mas ela não é. E se você trata ela como sendo, é por isso que você não consegue se unir, tá? Essa é uma das barreiras que atrapalham a união aqui na terceira dimensão. Então, como eu estava falando, quem já me conhece há um bom tempo, sabe dos meus ensinamentos, sabe que eu lido com a dinâmica com o pé no chão, tá? Com o pé no chão. Nós não precisamos estar totalmente curado. Nós precisamos trabalhar pela dinâmica com a espiritualidade. Nós precisamos entender que a dinâmica se trata de um despertar, um processo. Muitas chamas chegam aqui no meu perfil num rios de 1 minuto e 30 segundos e acham que ali, num minuto e 30 segundos, eu posso trazer um start, uma solução imediata para a dinâmica. Eu nunca prometi isso. Nunca prometi isso. Tá, e como que faz? Tá, e como que é? Não tem uma resposta. É assim. É assado. É um processo, gente. E aí é o que eu falo. Eu sei que tem muitas chamas chegando novas aqui no perfil, mas tem muitas que fazem perguntas que eu já conheço a carinha de vocês. Eu sei que vocês já me acompanham há um tempo. Não existe uma resposta instantânea. A dinâmica não se trata de um macarrão instantâneo de 3 minutos que você coloca no fogo e basta você contar e já está pronto. Não é assim que a dinâmica funciona. A dinâmica se trata de um despertar espiritual. Isso daí já é o começo, para você entender que você não despertou. Você teve um start para a dinâmica. A partir desse start, se inicia o seu despertar para a dinâmica. Por que eu digo isso? Porque muitas chamas, assim como eu, já despertaram espiritualmente antes.
mas não significa que você despertou para a dinâmica, porque são várias etapas. A dinâmica é uma outra faceta da espiritualidade. Então, Renata, eu já venho trabalhando a minha espiritualidade, eu já estou pronta. Tem chamas que é um absurdo, que eu tenho que ir. Já chega falando que já está curado. Não, meu ego, já estou curado no meu ego, já não tenho mais nada para limpar, só falta o meu gêmeo. Se ele falta, é porque você não curou. Porque ele recebe o seu espelhamento da luz. Ele recebe de você as suas curas. Você é o farol da sua chama masculina, tá? Quanto mais você se ilumina dentro do processo da dinâmica, você desperta, você vai dissolvendo as memórias, prestem atenção, as memórias kármicas que você carrega. Quanto mais você limpa o seu passado, a sua bagagem existencial, fractais passados, mais você acorda vibrando mais amor incondicional do que amor condicional, ou do que ódio, ou do que raiva, ou do que o oposto do amor. E isso se torna uma lanterna para o seu complemento divino, porque você, assim como ele, a sua chama masculina, ela é a força propulsora que te impulsiona a mudar. Você é a chama propulsora que ilumina o ego do seu complemento divino. É um grande jogo de espelho. Ele ou ela, chama masculina, te espelha as sombras que você precisa curar. Não é que eles sejam sombra e você luz. Entenderam? A minha chama, quando eu falava isso, antigamente achava que eu falava que ele era sombra. Mas pra mim, ele é a minha sombra, ele é o espelho da minha sombra, porque a forma como ele espelhava pra mim era pra eu me enxergar como eu era, o que eu tinha armazenado nos meus fractais, no meu inconsciente. E pros outros, aí é o que eu consegui identificar, e para as outras pessoas ele era realmente um amor. Querido, reconhecido, admirado, mas quando voltava para mim o espelhamento, ele estava espelhando a mim. Então eles espelham a nossa sombra, nos iluminamos e eles vão receber essa iluminação e nos enxergar, porque nós vamos nos acender. Logo eles, espelho nosso, vai começar a nos reconhecer cada vez mais. E quando eu falo reconhecer, é o amor por nós neles florescer. Entende? Porque, embora os meus pés sejam muito no chão, eu percebo a espiritualidade e sei como funciona a física quântica, gente. E, pasmem, na física quântica nós conseguimos mudar algo instantaneamente. Só que esse instantaneamente não aconteceu instantaneamente. Vem acontecendo até que num dado momento, repentinamente, a chave vira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você, a tua chama tá dormindo aqui para você. Ela sente alguma coisa por você, mas você percebe que ela ainda é distante. Ela ainda é fria com você, ou ela ainda nega você. O ego ainda atrapalha. O ego dela ainda não tá fácil para se aproximar de você. Certo? Aí, você olha para ela e acredita que, meu Deus, do jeito que ela tá dormindo para mim, nessa vida ela não vai acordar para mim. Porque você não está olhando com os olhos da consciência superior e não entendeu a dinâmica. A sua chama, elas mudam da água para o vinho. Da água para o vinho, o comportamento, só que não é da água para o vinho. É um processo que nós fazemos que vai mudando o campo e que de repente manifesta na terceira dimensão, porque tudo começa no plano energético, depois se manifesta no plano físico. Então, quando você está fazendo as curas, pode ser que você não esteja vendo no espelho essas curas acontecendo. Você só tem a certeza quando a sua chama muda o comportamento em relação a você. Aí você percebe que você está avançando ou que você avançou. Entenderam?
Só que o teu ego preso na Matrix, olha aquele comportamento do ego da sua chama, frio, distante, muitas vezes apaixonado por outra. E você acredita. Não que aquilo não seja real, gente, mas é um programa rodando. É o ego. São os karmas, a roda de Sansara, porque a roda para eles continua girando. Só que você tem que estar conectada com a espiritualidade para não se perder nas ilusões da terceira dimensão e acreditar que essa realidade é a única. Você tem que estar conectada com a sua divindade para conseguir enxergar além daquele sistema rodando lá neles, tá? E aí você continua. Foco naquilo que você quer, porque um monte de chama sai do foco, porque o ego cansa, perde a paciência, igual criança que queria um brinquedo, como demorou a ter, tá demorando para ter, ela desiste daquele brinquedo e quer outro brinquedo mais fácil. Se você não for uma criança boba assim, você vai manter. Cara, é ele, eu sei que não adianta, meu ego pode ficar tentando ir pro mais fácil, mas eu não quero, eu quero aquilo ali, porque aquilo ali é a minha verdade. A chama é a verdadeira verdade pra mim. Não é a alma gêmea, não é uma outra pessoa mais fácil ou menos difícil. E aí você persiste, que chega uma hora que repentinamente, que não é repentinamente, é o trabalho que você já vem fazendo, começando a mostrar que está realmente acontecendo no espelhamento aqui embaixo, a tua chama de repente te procura. Ou a tua chama de repente começa a voltar a atenção dela para você e você fica, como assim? Como assim? Até ontem não olhava na minha cara, gente. Aí vocês ficam assim, porque vocês estão identificados com ela e fica, Renata, eu não tô entendendo mais nada. A minha chama estava apaixonado, postando no Instagram foto com a nova namorada, falando casal perfeito, você é o amor da minha vida, fazendo declarações, e do Neida se volta pra mim e começa a me olhar diferente, começa a curtir todos os meus stories e blá 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 blá. Gente, é óbvio. São vários, já expliquei lá atrás nas lives, são vários fractais se manifestando. Vocês é que acham que o universo é doido, ou que vocês tiveram um momento de loucura quando despertaram para a conexão e depois voltaram a dormir, a chama voltou a dormir, vocês ficam igual aquele meme do John Travolta, procurando. Cadê aquele amor? Cadê aquela conexão? Cadê? Vocês ficam assim porque tá identificada com ego. Conexão espiritual e pé no chão. Conexão espiritual e pés no chão. Vocês não vivem assim. Vocês vivem cabeça aluada, pé flutuando. Cabeça presa na mente inferior, ou seja, no looping mental. Chama isso de mentoria espiritual dos seus mentores. E o pé não toca nem o dedinho na terra. Isso porque eu tenho 8% de terra no meu mapa. E eu tenho pé no chão. Eu sempre sou a favor do espelhamento aqui embaixo, porque é aqui embaixo que tem que manifestar a mudança. Porque a mudança pode estar acontecendo no astral, mas é aqui embaixo que ela se concretiza. Senão a gente não teria acordado para a dinâmica aqui. Tá? Então, eu sou pé no chão. Renata, eu estou telepaticamente em fusão com a minha chama. A gente se funde e se fode todos os dias. E aqui, a gente não se fala. Então, você tem que buscar se falar. Porque sem espelhamento tridimensional não tem avanço. Não tem avanço. Me desculpe. Você tem que ver a tua chama. Você tem que trocar algumas palavras com ela. Você tem que bater olho no olho, pelo menos. Quem consegue ver a chama, ver, dar de cara com ela, encontrar ela. Quem consegue acessar a chama pela rede social, curtir uma história, ela curtiu o teu, vocês têm um meio de comunicação onde um veja que o outro está falando, porque sem isso não há espelhamento. Porque o que a tua chama fala para você no mental tem que estar coerente aqui embaixo. Enquanto não está coerente, você está lidando com uma outra parte de fractal dela que não interessa na terceira dimensão, porque você tem que despertar na terceira, no corpo.
Você tem que despertar aqui. Deixa essa chama pra lá e vai você pra casa do chapéu. Não vou generalizar, porque pode a chama do Neida vir te procurar? Claro que pode, acontece. Do nada vem te procurar. Mas não eternize o afastamento, porque sim, é necessário o afastamento, porque o povo é radicalista. Não entende o que eu falo. Em 1 minuto e 30, acha que eu tô falando tudo, né? E tem a preguiça de consumir os conteúdos gratuitos, lives, enfim. É óbvio que o afastamento é necessário. Enquanto você está afastada, você vai trabalhando, mas sempre de butuca na chama para receber o espelhamento. Vai lá olhar a rede social. Ai, eu não vou não, tô me machucando muito. Que bom! Que bom! Então tá funcionando o espelhamento. Vai lá se ferir mais um pouco. Ai, meu Deus, a Renata é louca. Isso é masoquismo. Não, isso é processo de cura. Você não se cura do medo do fogo na água. Você não se cura do medo de altura no mar. Você se cura do medo de altura nas alturas. Então, só aqui pra mim é óbvio. É óbvio. Exceto se a sua dinâmica coloca a sua vida em risco. Risco de morte. Risco de agressão. Aí você vai ter que ver outro meio. Aí a gente vai ter que tratar isso numa mentoria para eu poder te conduzir no teu campo individual, tá? Fora isso, o máximo que pode acontecer é eu ser presa? Eu topo. Eu topo. Eu só não posso morrer, gente. Eu só não posso botar minha vida em risco. Por quê? Porque se eu morrer, aí acabou. Acabou meu jogo aqui na terceira dimensão. Mas ser presa? Posso. Né? Mas os motivos não são causados, como é que se fala? Não por eu ter cometido um ato violado as leis universais. Eu violei as leis humanas. 200 metros de distância, não dou nem 30. Eu seria aquela maluco beleza que os delegados... A justiça ia falar, cara, essa mulher é muito show de bola, muito maneira, cara. Ela não tem perigo de vida. Isso é amor. Eu ia convencer a justiça e as autoridades do meu amor. Porque eu sei fazer isso. Tá? Eu sei fazer isso. Então, eu tenho estratégias na 3D para lidar com os egos. Tanto com o meu, da minha chama, com das outras pessoas. Eu tenho jogo de cintura, eu tenho uma boa habilidade com o meu ego. Não é à toa que eu trabalho com a questão do ego, tá? Eu tenho a desidentificação desse sistema. Vocês se lembram, o Osho é um dos meus mentores. Vocês já viram uma foto do Osho algemado? O Osho foi preso já. Pesquisem sobre. Entendeu? E foi feliz da vida. Por quê? Porque quando você está lutando, modo de falar... Quando você tá lutando, trazendo, enfrentando uma causa, você precisa ter coragem, gente. Coragem. Porque a dinâmica é isso aí. Você tem que estar ancorado com a espiritualidade. Porque seja qual seja o seu desafio, você vai conseguir atravessar. Tá? E eu sei que pra quem tá me chegando agora, vendo outras pessoas falando diferente, fala, essa daí é uma louca, mas é a louca que conseguiu o que vocês tanto querem. Tá? Uma das poucas loucas que conseguiu. As outras são tão sãs que não tá com a chama. E tá aí anos num processo que acreditam estar mudando e não estão. Porque a mudança, gente, ela é nítida aqui na terceira dimensão. Entendeu? Ela é nítida. O teu brilho vai mudando, você vai acendendo, você vai... Enfim, e não há outro meio que não seja enfrentando a dor. Não há. Não há. Tá? Então, se afasta. Por que você vai ficar se torturando? Porque você não entende da dinâmica. Então, você acha que você está se torturando, mas na verdade você está cavando o seu inconsciente para liberar dores que já estão causadas lá, gravadas. Entendeu? Gravado. Não é uma dor, que a tua chama não está fazendo você sentir dor. Isso é ilusão. Essa dor já existe em você. Ele só está mostrando.
Então, para vocês verem, aqui no Brasil a gente tem tanta equívoco de distorção do português. Dizem que a língua mais difícil, uma das mais difíceis, é a língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Porque a interpretação de texto para nós brasileiros, né? Portugueses, para nós brasileiros é difícil. As pessoas não sabem interpretar. Elas levam tudo a ferro e fogo. Elas não entendem a figura de linguagem, o modo da gente se expressar. Entendeu? Pegam um negocinho que tá passando aí 1 hora, 1 minuto e 30 e, meu Deus, e aí? E aí? E aí? Não querem ter o trabalho de estudar, como eu tava falando, é um despertar. A dinâmica é um processo de despertar. Você tem que estudar. Sinto muito se você não gosta, porque eu também odiava estudar. A escola comum de terceira dimensão. Quando eu descobri a espiritualidade, eu vi que era uma paixão que eu tinha. Estudar a vida, estudar o universo, como que funcionam as coisas. Eu tô longe de entender tudo, mas só de eu me entender e de eu fazer minha vida funcionar, para mim, eu acho que já é o suficiente. Talvez seja esse o nosso objetivo, autoconhecer, né? O autoconhecimento. Porque com autoconhecimento o que importa é o meu mundo, porque eu só posso conduzir o meu universo, eu não posso conduzir o universo total, porque o universo total é responsabilidade, dever, capacidade da divindade, do todo. E ele me deu o meu universo, que sou eu, e todo o meu histórico, para que eu seja governador desse meu universo. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam, querem delegar o universo particular delas para Deus. É com ele que nós adquirimos a sabedoria para governarmos a nós mesmos. Isso é fato. Mas não é ele que governa as nossas vidas. Sinto muito. Sinto muito. Tá? Não é Deus que governa nossas vidas. Nós governamos a nossa vida, somos 100% responsáveis pela nossa realidade, por tudo o que criamos, estando no corpo físico ou fora dele. Cada consciência individual cria a sua realidade. Somos mini deuses de nós mesmos, gente. Então já começa a compreender por aí. Tomar posse do seu universo, do seu planeta. Seu planeta, o seu universo, o seu planeta, o seu país, o seu estado de espírito, tudo é você. Mas o ego, ele volta os olhos para fora, né? E fica querendo que os outros tragam soluções, que muitas chamas fazem isso comigo. Mas e aí? Como é que faz? Como é que faz? Não tem. Não tem. Prestem atenção, não tem uma resposta para a pergunta como é que se faz. Você tem que descobrir dentro de você como se faz. Autoconhecimento. O que eu posso fazer é mostrar para vocês como funcionam as coisas. Vocês têm que aprender como funciona, porque somente aprendendo como funciona, por exemplo, as leis e as leis herméticas, que vocês vão entender o que eu estou falando em relação à dinâmica. Então tem que estudar. Não é um rios de 1 minuto e 30. São nas lives, são fazendo terapia para expandir a consciência, para abrir espaço, porque a gente está encalacrado de sombra, inconsciente, que não nos deixa enxergar, identificados com o ego humano. Tem a jornada também, que vocês podem se aprofundar cada vez mais, mas não me venham com essas perguntas. O que eu faço? Como que faz? Qual é a saída? Qual é a solução? Porque não existe uma resposta pronta. Existe um estudo para que você compreenda esse estudo e aplique na sua vida. Porque leis universais e leis herméticas, ela é como funciona as realidades. E você tem que aprender e entender como funciona para se reconhecer expressão dessas leis para dominar a sua lei. Para dominar você, porque você domina as suas leis.
Se você é a expressão das leis do seu mundo, do seu universo, você domina. A porta abre de dentro para fora. Comecem a fazer escolhas por vocês. Parem de querer que os outros escolham por vocês. Aprendam a errar. Renata, mas você diz que erros não existem. Não existe, porque erro é o que o ego julga. Existe aprendizado. Só que quando o ego não alcança o que ele quis naquele experimento, ele julga que ele errou. Mas o universo não julga assim. Você está aprendendo a alcançar o ideal para você. E para você alcançar o ideal para você, você vai ter que alcançar o que não é ideal. Entendam isso. Qual é a dificuldade de aceitar isso? Ai, Renata, porque eu tô com medo de escolher e errar. Gente, o cientista não pode ter medo de errar. Porque ele nunca vai aprender. Osho está bem presente hoje, né? Osho também dizia: erre quantas vezes for. Você precisa, para você arriscar na vida, você tem que perder o medo de errar. Arrisque, porque você só vai saber se tá certo, que tá certo é o ideal para você. Você só vai saber se aquilo é ideal para você se você experimentar. Não tem pré na vida, na existência. A existência é risco. E você precisa aprender a arriscar. A gente não tem garantia de nada. De nada. Agora, é claro, a gente vai usar o quê? A reflexão, a gente vai usar a intuição. Por isso a importância da conexão com o eu superior. Para você também, na hora que você se equivocar, você ter menos consequências desagradáveis daquilo. Mas você tem que ser autorresponsável e entender, eu posso errar. Porque ensinaram pra gente desde pequeno que nós não podemos errar. As crianças, elas nascem sem filtro, não é? E quando elas começam a crescer, vocês percebem que a criança ela não tem medo de altura, ela não tem medo de brincar de certas coisas. Tem até uns vídeos na internet das crianças meio que se colocando em risco e o pessoal critica, né? Nossa, mas o pai e a mãe tá gravando, a criança tá lá se expondo ao perigo e não faz nada. Tem perigos que tem que passar. E vocês veem que muitas vezes a criança ela se sai bem daquele perigo que ela mesma se coloca. Instintivamente ela cai e ela segura a cabeça, evitando bater a cabeça. Às vezes ela bate, mas muitas vezes ela consegue se equilibrar. Porque ela tá aprendendo. Se não for a hora dela morrer, ela vai cair, vai meter o quengo no chão e não vai morrer, porque não é a hora dela morrer. Entendeu? A gente precisa, claro, ter responsabilidade, mas a gente também precisa entender que a gente também... Não é que nós sejamos um robô aqui, mas existe um planejamento para nossa encarnação. E a gente muitas vezes, na maioria das vezes, não tem o controle total disso. A gente tem o poder de conduzir esse movimento da melhor forma possível. Mas nós não temos o controle do que de fato nós precisamos passar, por exemplo. Então a gente vai fazer de tudo para evitar muita coisa que nós não queremos. Mas quando a gente não conseguir evitar, aceite que não estava sobre o nosso domínio aquilo. Mas também entenda que se você tem domínio sobre aquilo e você busca não dominar, você larga nas mãos dos outros fazerem para você ou do universo, você também vai colher as consequências da sua inércia em relação à sua responsabilidade de poder fazer algo a respeito daquilo e você decidir não fazer. Porque quando a gente erra tentando acertar, a gente aceita o nosso erro. Sabe por quê? Porque você recebe o consolo do cientista. O cientista está fazendo uma descoberta. Para ele descobrir, ele tem que experimentar. E para ele experimentar, ele vai ter que errar. Sai do controle. É um monte de gente na mente inferior e não na mente superior.
Por isso não se permite errar, por isso não se permite avançar, por isso tá cheio de crenças. Aí vem os comentáriozinhos. Mas a minha chama tá num relacionamento. Eu tenho que me tornar amante da minha chama? Bom, se a gente for ir por esse lado, a gente vai ter que nos aprofundar, mergulhar na dinâmica. Tua chama é você, logo, você não pode trair ninguém com você mesmo, não é verdade? Ou você não é a sua chama. Aos olhos do Pai. Não tô falando aos olhos tridimensionais, né? Mas aos olhos do Pai, de Deus, você trai alguém com você mesmo? Não. Mas quem disse que estar perto da sua chama em outro relacionamento, você tem que transar com a sua chama? Você tem que ir pra cama com ela. Não dá pra você tá perto dela, não dá pra você... Ok, Renata, mas eu não consigo. Quando tá perto é o magnetismo. Ou você vive isso, ou você coloca um limite. Agora, pra você é 880 pro teu ego. Ou você tá lá no fuco com a chama, ou a distância quilométrica só vem quando estiver pronta. Então você tá no corpo. Tá presa no ego. Não tá no amor. Pra ajudar a sua chama a se desvencilhar daquele karma. Então você tá realmente, tem que trabalhar bastante a elevar a energia da dinâmica, tirar da bacurinha e subir para a mente superior, para o cardíaco, para a mente superior, tá? A energia tá concentrada no profano. Por isso que você não vê saída, porque o ego nunca tem meio termo, o ego nunca tem contorno, o ego nunca mostra uma solução, tá sempre focado no problema. Levanta a bunda e vai agir, porra. Simples. Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí tu dá a solução, a pessoa não tem coragem de fazer. Então, meu bem, o problema, a solução tem. Você que não tem coragem de fazer, trabalha na coragem. Não é procurar um outro caminho. Porque o ego faz isso. Você dá uma solução pra pessoa, e se as chamas estiverem casadas? Separa. Ah, não. Não. Então não tem jeito. Porque o jeito simples, óbvio, claro, separa. Não tô dizendo que é fácil separar, mas fácil saber o que tem que fazer, não é difícil. Separa. Aí, a partir do momento que você entende que é separando que você vai conseguir mudar esse problema que você entende como problema, você e sua chama está casada. Sai você do casamento, já é 50% do caminho andado. Então, o que você vai fazer? Ai, não. Aí vai tentar achar outra saída. Não, meu bem, foca no como você vai sair desse casamento, bebê. Foca no como você vai sair do casamento. Não é tentar achar outra saída, porque não existe, gente. Vamos refletir. Você tá num casamento. Sua chama tá em outro, ou só você tá. Não vou nem falar da chama. Vou falar de você que tá aqui me ouvindo. Você tá num casamento. E agora, o que que eu faço? Minha cabeça é rápida. Se separa. Ok, né? Ok, me separo. Como? Como que eu vou fazer para me separar? O que que eu preciso para me separar? Eu preciso de buscar independência financeira, eu preciso buscar coragem, eu preciso estruturar isso tudo para ser da melhor forma, da forma menos pior, porque não dá para agradar todo mundo, meus amores. Não dá para agradar todo mundo. Não ache que você é Deus, porque nem Deus poupa ninguém de entrar em contato com as suas frustrações, porque tudo isso é aprendizado. Então, seja realista. Vai sair feridos nessa história, vai, inclusive você. Porque não é fácil, mas é que tem que fazer, pô. Mas ninguém quer atravessar a dor. Quer todo mundo só a almofada fofa. Não vai, gente. Aprenda a lidar com a dor. Quando a gente aprende a lidar com as nossas dores, a gente vence qualquer coisa. Porque no pior, você escolhe se entregar ao sofrimento ou apenas sentir a dor. É uma escolha. É uma escolha. Porque quando você está dentro da dor, você fica querendo sair dela. Ok, é um movimento natural de sobrevivência, de busca pela sobrevivência. Mas, cara, eu preciso, eu sou inteligente, né? Para eu sair da dor, eu preciso
alcançar o que ela veio me ensinar. Sem isso eu não consigo sair dela. Porque tudo é aprendizado. Não é só coisas boas, coisas desagradáveis que machucam também vieram para nos ensinar. Então basta eu focar no que aquilo quer me ensinar e eu me liberto da dor. Não é ficar fugindo dela, não é ficar evitando dela, não é ficar contornando ela. É o que as chamas gêmeas fazem no espelho. Querem fugir do espelho, porque dói. Ai, mas eu não tenho que ter amor próprio. Bom, você tem que vibrar amor incondicional. Amor próprio é uma proteção do ego. Com você mesmo no espelho, se proteger de si mesmo faz sentido? Pra mim, não. Até porque eu sou autorresponsável, ninguém me fere. As pessoas mostram a ferida que tá dentro de mim. Isso daí, pra quem já despertou antes da dinâmica, já sabe disso. E tá na dinâmica, é só mais uma certeza. Então é enfrentando, gente. Só que as chamas, elas só querem a chama quando elas estão na euforia, na agonia, na obsessão. Aí quando esfria aquilo, porque aquilo é a lei do ritmo, você vai de um extremo ao outro. Você vai na euforia da dinâmica. Quando abaixa o fogo, aí você... Ai, já tô curada. Não tá. Tua chama ainda não veio. Você ainda não tá em harmonia com ela. Vocês ainda não estão se reconhecendo. Então você não tá curada. Você saiu de um extremo e tá indo pro outro lado do pêndulo. Né? Porque é óbvio, a natureza ela sabe. Ninguém vai ficar sofrendo por muito tempo... senão o corpo padece, né? A natureza se encarrega de te tirar daquele extremo, de te trazer um alívio, né? Porque são fases, lei do ritmo, fases. Aí quando passa, pronto. Passou um pouquinho, já corre para outro ego de novo. Ai, não, a chama tá lá, deixa ele lá ser feliz. Maia Massafera, paixão. Vai, agora eu vou lá que aquele carinha ali bonitinho tá me dando mole. Ah, ele me quer. Aquele ali vai me dar valor. Porra. Cadê aquele sofrimento todo? Bota, pega tudo aquilo que você passou, joga pra debaixo do tapete. Ou seja, passei aquela dor fuderosa à toa pra depois largar a minha chama pra lá e ir arrumar uma alma gêmea. Cara, aceita que é a chama. Aceita. Aí falaram assim, ah, Renata, mas nem todas as chamas vão se unir. Claro que não, porque nem todas elas têm a consciência. Tem consciência para essa união. Tá tudo bem, mas elas vão morrer na dinâmica. Isso eu te garanto. Vai morrer, vai pro túmulo com calcanhar de Aquiles ali. Tá? Aí é a escolha de cada um. Quer ir, vai. Então, meus amores, é você lidar na terceira dimensão com a eternidade, porque é eterno tudo. A gente aqui, isso aqui é passageiro, mas se você tá na dinâmica e você não tem mais como morrer para ela aqui na 3D, você tem que tratar ela como eterna. Então, trabalha pela sua dinâmica até a sua morte. Entendeu? Ah, não, temos... Aí, outro comentário. Ah, temos muita coisa para viver aqui, eu e ele. Tem. Pra quê? Eu pergunto para vocês, pra quê? Se eu posso aprender comigo mesmo junto, comigo mesmo no espelho, pra que eu vou viver outras coisas? Só se você tiver vontade. Aí sim, você vai, claro. Se você sente vontade de viver outras coisas, você vai viver. Por isso que você não vai ficar com a sua chama nem vai avançar com ela. Porque você tem vontades paralelas à sua chama. Agora, quem não tem essa opção. Vai viver na sombra da dinâmica. Entendeu? Então, é o que eu falo pra vocês, gente. É um processo. Você não precisa estar totalmente curada. Mas o que prova que você está se curando é a sua chama se reaproximando de você. Ou ela aceitando a sua reaproximação ou aproximação. Entendeu? E vai ter espelhamento, e vai estar em união e vai separar. Não existe planos para dinâmica. Não façam planos para a sua dinâmica. Você não tem controle dela. Não tenho planos.
Eu vivo a minha dinâmica um dia de cada vez. Tem as fases, a gente precisa entender a lei do ritmo. Vai ter momentos que vai estar assim, vai ter momentos que vai estar assado, vai ter momentos. Lei do ritmo, você tem que estar no centro, sabendo lidar com as fases que a vida traz, os momentos que a vida oferece. Você só tem controle sobre você. Você não tem controle sobre nada lá fora, mas o que mais tem é chama querendo controlar lá fora. Querendo controlar tudo. Querendo controlar o movimento. Não existe. Você tem que observar o movimento e observar o seu controle sobre si. Ai, quero já ter tudo arquitetado na cabeça. Vou encontrar minha chama na semana que vem. Já quer criar no controle, não é visualizar. Você quer, você pode visualizar. E visualiza o quê? Nossa, eu e ela vai ser um encontro fantástico. Porque eu vou dar tanto amor pra ela, eu vou estar tão ali entregue pra ela, que não vai ter outra coisa que não ser viver esse amor. Pronto. Não, mas eu vou falar isso. Não, mas eu não posso falar isso. Não, mas eu vou ter que sentar assim. Não, porque eu tenho que demonstrar que eu tô um pouquinho... Me fazer um pouquinho de difícil. Isso é ego puro. É tão simples, é só se render, ó. Soltar o controle e deixar fluir. Porque vocês estão se constelando o tempo inteiro. Você sabe qual vai ser o espelhamento? Chega lá, a tua chama tá com outra cara. Com outra energia. E você vai ter que se moldar aquele espelhamento. Teu controle vai, ó, pro beleléu. Eu não, eu me preparava para a constelação. Era assim que eu sempre me preparei quando eu ia ou ver minha chama pessoalmente, ou falar com ela. Vou me preparar para o espelhamento, eu não tenho controle de nada. Vamos lá, um dia antes, do primeiro encontro com ela, um dia antes já veio o espelhamento. Caraca, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Já veio uma memória de vida passada. Não queria ir, não queria. Falei, Paulo, não vou. Uma sensação de que você vai me estrangular. Paulo ficou arrasado. Mas eu falava tudo pra minha chama. Falei, Paulo, provavelmente, ainda não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Porque a gente não tinha nenhum ano de dinâmica. Falei, Paulo, eu acredito que isso seja espelhamento. Deve ser memória de vida passada. Eu sinto que é uma sensação de que isso fosse acontecer, mas pode ser que seja uma memória. Então eu falava. Ele ficava meio ofendido, mas eu levava a verdade. Eu falava, calma, você tem que ter paciência comigo, mas uma sensação de que você vai me estrangular. Aí eu ficava assim, ó, tentando acessar a memória. Porque eu sabia, eu começava a sentir que era a vida passada, eu queria acessar a memória para ter o insight e liberar aquela energia. Pô, eu já sabia que era assim que fazia. Autoconhecimento. E aí ele falou, não, se você não vier, Renata, aí ele me deu uma coisa, né? Se você não vier, me esquece, eu vou te bloquear em tudo, aí bateu o desespero. Aí, gente, eu senti o meu eu superior me tomando. Eu cheguei a cancelar a pousada. Cheguei a cancelar. Aí uma coisa falando assim, você me moveu, me veio uma... Porque eu tinha perdido a vontade, além do medo, eu perdi totalmente a vontade. Sabe, aquele desânimo, aquela insegurança de ir sozinha. Aí no outro dia eu acordei com aquela coisa, parecia que tinha alguma coisa me empurrando, era o meu eu superior. Ele me guiando e eu assistindo tudo, eu não tinha controle de nada, eu fui guiada pelo meu eu superior. A mãe preocupada? Minha mãe preocupada, minha mãe, eu com quase 40 anos na cara, minha mãe falando com a mãe dele no telefone, e eu me sentindo uma idiota, uma véia de quase 40 anos, que eu tava com 38 anos, indo encontrar o rapaz. Meu cunhado fazendo a tradução, minha mãe não escuta muito bem, né, no telefone. Meu cunhado lá fazendo intermédio com a minha mãe. Gente, foi uma cena, aquilo tudo me trazia memória, sabe? Aquilo tudo me trazia uma sensação estranha, eu querendo acessar tudo aquilo. Fui. Cheguei lá, meu Deus, eu e Paulo numa constelação que a gente não precisava falar. Todo o campo se movendo ali. Oh, meu Deus do céu, meu Deus, que agonia. Fui parar na UPA, meu coração. Parecia uma batedeira. Tá. E o Paulo me energizando. Eu falei, Paulo, acho que é você, Paulo. Eu via cores, eu chorava. Paulo dormia, desmaiado. Ele abriu o olho e falou assim, eu não tô conseguindo me manter acordado. E ele apagava de novo. E eu chorava. E eu, meu Deus, acho que eu vou embora hoje. Acho que eu vou embora amanhã, eu não vou ficar. Aí meu ego começou a entrar em um mecanismo de defesa. Mas eu ali observando tudo. Chovendo,
A chuva prendeu a gente dentro da pousada, a gente não podia sair, porque eu queria sair, né? Sair para um ar livre. Né, amor? A gente querendo sair para poder esparecer, né? Para poder conhecer a cidade, para poder mudar aquela energia, a gente preso ali que chovendo, e o espelhamento daqui, chora, e eu deitava e eu acordava, e a gente não sabia se aproximava, uma coisa incrível. Tanta coisa para fazer lá, queria sair pra rua. Meu Deus do céu. Olha só. Aí o Paulo acordava querendo aquela coisa que o divino masculino quer. Calma, peraí que eu tô passando mal, meu Deus, meu coração, batedeira, ia pra chuveiro e saía. E vamos pra UPA, porque eu não tô bem não, meu coração tá muito acelerado. Foi o primeiro dia que eu cheguei no Guarujá, fui parar na UPA. Um fiasco no controle, um fiasco. Porque se eu fosse controlar, eu ia ficar o quê? Frustrada ou não, gente, eu já levava a dinâmica nessa pegada. Aí aquela sensação, né? Nossa, será que a gente vai conseguir se ver de novo? Com essa energia tão, né, tão estranha, com esse misto de sensação. Será que a gente vai conseguir se ver de novo? Meu bem, nos vemos de novo a segunda vez. Eu não lembro, Paulo, se você foi lá pra casa direto ou se eu voltei aqui. Acho que foi lá pra casa. Retiro. Foi no retiro? Foi a segunda vez? E na segunda vez a gente já se preparou. Então fomos pro retiro espiritual. Nos encontramos lá. E tinha todo um ancoramento energético, né, Paulo? Todo um ancoramento energético lá. Aí, pronto. Gente, então a gente não tem controle. Tem que se observar e tentar ler o campo na hora. Se você ficar muito nervosa, não conseguir ler, depois você vai para casa, se recolhe e entra no movimento. O que foi aquilo? Revive de novo para você tentar, ressente aquelas sensações. É isso. Então a gente não vai estar curado para ficar com a chama, mas a gente vai se curar a cada espelhamento. É a oportunidade aí. Entendeu? Ninguém morre com espelhamento, não. Eu torno a falar, se não tem risco de vida, se vocês não se agridem, se vocês não, né, não há uma ameaça ali, com medo de enfrentar o espelhamento de dor, de uma coisa que a chama fala e te desperte uma dor, né? Ou às vezes ela nem precisa falar, um não falar dela também te desperta uma dor. Você tá com medo de quê? Porque vai doer? Ai, pra que eu vou passar por isso? Pra se curar. Porque você vai ficando forte, entende? Se eu não tivesse persistido, eu digo pra vocês, eu não sei o que teria sido. Porque muda. Talvez o medo do ego é porque a gente tem a crença de que nunca ninguém muda. Só que se for chama gêmea, você muda, sua chama muda com certeza. Muda o quê? O espelhamento. Ela muda totalmente com você porque você mudou com ela primeiro. Porque você parou de vibrar o que você vibrava em relação a você mesmo no passado e ela vai começar a moldar o que você é agora. Entende? Então é harmonia, é carinho, é cumplicidade, é verdade. Só que você tem que aceitar a sua chama primeiro como está. Outra coisa também, perguntaram pra mim, Renata, o que é aceitar a chama como está? Poxa, gente. Deixa eu molhar o bico. Veja bem, o que vem a ser aceitar a chama como está? Aceitar ela como ela está em todos os sentidos. Se ela é mulherenga, se ela tá num relacionamento, se ela, o que for, como ela está. O que você olha para ela e fala assim, nossa, ele tem que mudar isso para eu ficar com ele. Não é essa a ordem. Você tem que aceitar ele como tá para você poder mostrar para ele uma nova coisa, uma nova realidade, para ele mudar o comportamento. Ah, minha chama é mulherengo. Ensina ele o valor de ser uma pessoa que olhe para o profundo. Porque ele vai começar a realmente perceber a superficialidade de ficar ciscando em um monte de terreiro. Que aquilo é uma fuga, é um vazio existencial que ele carrega dentro deles. Nós somos o quê? Nós somos mentoras do nosso complemento divino. Nós mostramos o caminho para a nossa chama. Então é por isso que você tem que acolher como está para ensinar como ele vai ser. Mas antes você tem que se tornar. Como eu falei no início, o jogo do espelho é, ele mostra a sombra para você, você se ilumina e ilumina ele. Tem que ter muito amor incondicional para alcançar isso, não é amor próprio.
Isso é amor incondicional. Amor incondicional é aceitar a sua chama como ela está e ensiná-la ao amor incondicional, tá? Ensiná-la ao amor incondicional. Então, é sobre isso. E para você que ainda não fez a sua inscrição para participar da super aula que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 28, às 20 horas, é só vocês entrarem no link que tá na bio do meu Instagram, entra nesse grupo lá do WhatsApp, que vocês vão receber o link da aula 10 minutos antes dela iniciar por lá. Lembrando que a aula é online gratuita, porém, ela tem um limite de vagas, porque ela vai ser feita pelo Zoom, tá? Então, quem participar e estiver lá dentro, não saiam por nada para vocês não perderem o lugar de vocês, tá? Porque são poucas vagas. Então, quem entrou lá, quem conseguir acessar, vai estar lá dentro. Quem não, infelizmente, não vai conseguir participar. Deixa eu ver os comentários de vocês. Mas aqui tem uma pergunta. Mas se o meu casamento estiver bem? Escolhas. Teu casamento pode estar uma lua de mel. Você quer a sua chama ou você quer o seu casamento? Entendeu, gente? Não é difícil. É o que você quer. Você tem que escolher. Agora não dá pra você ficar num bom casamento e ficar levando a chama paralelo. Porque o seu casamento está bem, mas vai acabar. A sua dinâmica não. Tá bom? A minha chama não quer se relacionar. Como? Ela não quer um relacionamento sério com você? Mas só dela querer falar com você, de vez em quando se encontrar com você, já é ela se relacionar. E ali você vai crescendo, alimentando aquilo para aquilo um dia virar um laço que não quer mais se desgrudar por livre, espontânea vontade. Tá? E pode vir um monte de pererequês esfregar na cara que não vai, que a chama não vai querer. Sim, o problema sempre tá na gente, sempre. Eu estou nessa fase de aceitar meu DM como ele está e ter consciência de que não é assim. Exatamente. Eu não quero que mude nada. Ele é perfeito. Ó, o espelhamento vai te mostrar. Gente, eu tô nessa de aceitar como está, colocando na mente que ele está assim e não é assim. Exatamente. Eu acho meu DM estava em outro lugar quando ficamos. Foi tão surreal, nem sei se ele lembra de tudo que a gente fez. Medo de quê, gente? Sem contar que o Paulo cheio de amor pra dar, a Renata passando mal. Sim. Ué, eu só chamo a sensitiva da dinâmica, né? Ele ia chamar material. Aí imagina, ele aqui na 3D e eu lá, sei lá onde. É só vocês querem... Aqui a Lenaioli botou, queria ter a sua força. É somente com a conexão com o eu superior, gente. Sem a conexão com a espiritualidade superior, nem eu, nem ninguém é capaz de nada nessa dinâmica, tá? Não somos capazes de nada nessa dinâmica se não for a conexão com o nosso eu superior. Se a gente não tem... Ai, fugiu. Não adianta esfregar o pererequês. A Sam botou. Não adianta esfregar o pererequês na cara. Celos Renata. Paulo fica aqui só, meu Deus, fica constrangido por mim aqui do meu lado. Vou mandar mensagem pro Xamu que namora, que tô com saudade do olhar dele. Haha, você é cientista. Pois é, gente. Sim, tem que ir, não é a chama que vem. Vocês têm que ser cientista, tá? Avançar. Pode ser que a chama busque por vocês? Pode, mas pode ser também que ela não venha, ou ela demore. Aí você precisa, às vezes, dar só um empurrãozinho, só dar um olá, e aí... Ah, minha chama não responde, então vai buscar o espelhamento. Eu já falei 1 milhão de vezes que o quanto a tua chama está distante de você te ignorando é o quanto você ignora o seu eu superior. E querer a chama no ego para viver só o ego, a Matrix, não vão ter, gente. Tem que ter um propósito maior na frente. Tem que ter um interesse espiritual na frente. Não é um interesse carnal apenas, não. Só de viver um romance com a chama aqui, não. Tá? Isso ninguém vai ter. Se tiver em primeiro lugar.
E se demorar 5 anos, pode demorar, ué. Vai demorar 5 anos é porque não tá curada. Se a chama for um narcisista, qual o seu conselho? Ela muda. Nós que atraímos narcisistas, nós temos fractais nossos narcisistas do passado, tá? Então, a sua chama tá espelhando exatamente o que você foi. Então, você tem que trabalhar o equilíbrio das polaridades, curar isso em você, essa fragilidade, e sendo a sua chama vai mudando. Ah, Renata, se não mudar, é porque você não mudou o que você precisava mudar dentro de você, ou não é a sua chama. Mas, com certeza, a chama masculina, sendo sua chama, com as suas mudanças, ela vai mudar também. Você primeiro precisa confiar, baixar a guarda para ela. E quando eu falo baixar a guarda para ela, é você vibrar amor por ela e começar a ressignificar. Porque a sua chama espelhando o narcisismo para você, você vai entrar em contato com a ira dentro de você, por exemplo. Com as suas questões, com o seu ego narcisista do passado. E aí você vai limpar isso até isso virar amor. Aí a tua chama vai começar a mudar totalmente o comportamento com você. Gente, é uma coisa sobrenatural. A dinâmica é sobrenatural, tá? Reidentifiquei uma dor na minha chama e acho que não é minha. Posso ajudar ele? Não, você vai curar sempre em você. Identificou uma coisa nele, vai pra você. Porque em relação a você que ele precisa mudar, através de você. Entendeu? Em relação a ele mesmo, aí fica difícil você saber se você tá ajudando ele na individualidade dele ou se você tá ajudando ele na dinâmica. Porque o que acontece? Nós ajudamos a nossa chama vivendo o que a gente acha incrível, ideal. Não é só enchendo o saco não, tá, gente? Vocês têm que ter esse limite. Então a gente conversa com a nossa chama, mas a gente sempre conversa plantando ideias. Eu sei que às vezes a gente vai igual uma mãe chata querendo, né, cobrar, querendo enfiar que a chama entenda. Eu fui craque nisso, a minha dinâmica quase que toda. Até eu entender e foi esse entendimento que virou uma grande chave em mim para eu entrar em harmonia com a minha chama, foi eu não querer enfiar as coisas na cabeça dele goela abaixo, sabe? Cérebro adentro. Porque eu comecei a trabalhar a aceitação de que ele é diferente de mim e de que eu preciso ter amorosidade para auxiliá-lo, ou seja, eu preciso estar sempre mostrando para ele. Então eu preciso fazer em mim e ele tá vendo. E aí eu posso trazer sobre mim para ele e ele vai incorporar para ele, entendeu? Porque a gente tenta, olha, deixa eu te falar uma coisa, aí a chama começa a fugir da conversa. Aí você tem que esperar um bom momento para você levar uma luz para ela, mas você tem que sair totalmente do julgamento. Aí autoconhecimento, você tem que olhar se você tá ali julgando aquilo na chama, porque a gente julga. É um movimento natural, que é uma vibração natural que o ego tem, que a gente precisa tirar ela para conseguir alcançar a chama nas palavras, tá? Renato, o que significa quando do Neida vem imagens mentais de a gente fazendo sexo com a chama? Sinto até no corpo. Faz parte da conexão energética, né? Porque como a gente tem uma energia muito forte com o nosso complemento, energia sexual, o nosso ego, ele vai o quê? Humanizar essa energia. E a gente humaniza essa energia indo pro ato. Então, a energia que você sente, logo o ego da vida, aquela energia, né? Pelo seu mental. E aí você começa a visualizar e imaginar. Você faz esse trabalho de curar, resgatar fractais do passado? Faço. Dentro da mentoria, a gente trabalha individualmente. Dentro da jornada, vocês recebem os ensinamentos e recebem os exercícios para vocês encontrarem dentro de vocês, que eu acho que é o mais jogo para vocês. Porque imagina, vocês vão ficar vindo de mentoria em mentoria para cavar fractais, haja trabalho. E dentro da jornada, vocês vão aprender o tempo inteiro, para onde vocês forem, vocês estarem trabalhando dentro de vocês, tá? É simples, gente, só que tem que fazer. O problema é que as chamas, elas querem unir miojo, né? A coisa é simples, mas tem que ser praticada com constância, tá? Não tem malabarismo na dinâmica, não tem mistério na dinâmica.
tem um processo que começa pela nossa decisão. E depois dessa nossa decisão, é força massiva em cima daquilo. Ou seja, práticas, entregas, espiritualidade, estudo na direção daquilo. Tá? De autoconhecimento e de entender como é que funciona a dinâmica para você entender como funciona o espelhamento. Porque não dá. Quer entender como funciona o espelhamento? Tem que entender como funciona a dinâmica. Quer entender como funciona a dinâmica? Estuda física quântica. Porque é incrível. Vai lá no YouTube, se eu botar um vídeo lá que não tem o nome chama gêmea, que não tem um nome que chame atenção, chama as gêmeas vão se unir um dia. Nunca vão... Aí vai todo mundo. Aí um monte de chama. Mas se eu botar lá leis herméticas, por isso que eu boto dentro da jornada, leis herméticas, ninguém vai. E não tá querendo aprender que se você entender as leis herméticas como funciona, você vai entender a dinâmica e vai alcançar o que eu alcancei. Entendeu? Porque você tem que entender como funcionam as coisas para você se alinhar àquilo. Mas não quer ter trabalho de estudar. Quer uma resposta imediata. Não existe. Tá? Então eu já falo logo que é para não iludir vocês. A dinâmica, ela não é difícil. O difícil é que ela é trabalhosa, tá? A dinâmica não é difícil, ela é trabalhosa. Trabalhosa. Quanto mais você trabalha em você, quanto mais você estuda, quanto mais você compreende, mais você consegue aplicar os ensinamentos na sua dinâmica e entender o espelhamento, mudar você para mudar aqui fora o espelho, tá? Então é estudo. Realmente, a dinâmica só funciona através de muito estudo, tá? Então, consumam tudo que vocês veem aí meu gratuito. Quem puder participar da jornada, não perca a oportunidade. Ansiosa pelo dia 28? Pois é. Então é sobre isso, chamuzada. Vou estar encerrando a live. A gente se encontra agora na nossa aula na sexta-feira, tá? Na quinta-feira eu não vou trazer live para vocês, porque a gente já vai ter a nossa super aula na sexta. Então aproveitem para consumir os meus conteúdos, vocês que estão chegando agora, vocês que estão procrastinando nos estudos sobre a conexão, estudem meus conteúdos gratuitos, porque vocês vão alcançar grandes insights e aprendizados, e se preparem para a nossa próxima aula na sexta-feira, tá bom? Um beijo, espero vocês, muita gratidão, até mais. 20 horas, sexta-feira às 20 horas, a nossa super aula. Tchau, tchau.